Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amados irmãos e irmãs. Deus seja louvado por essa rica oportunidade de estarmos aqui para termos um momento devocional, um momento de estudo da palavra do Senhor. Eu quero trazer minha saudação cristã a todos os amados irmãos da nossa Federação de Mocidade do Presbitério Pioneiro de Brasília. Um abraço à querida diretoria, ao representante, ao secretário, por esse convite. E Deus seja louvado por esse momento. Aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Grata satisfação mais uma vez estarmos aqui reunidos para esse momento devocional. Antes de iniciarmos, eu quero ler a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oremos ao Senhor. Pai bendito, fala conosco. Espírito Santo de Deus, traz à memória, traz ao coração a Tua palavra e revela-nos as belezas intrínsecas em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso Rei, o Senhor da nossa alma, o amado do nosso coração. Revela Cristo é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto o apóstolo Paulo fala ao jovem Timóteo, exemplificando com a sua própria vida a graça abundante do Senhor. Ele que outrora era perseguidor da igreja, agora se apresenta como proclamador dessa verdade. E ele fala que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, do qual ele fala, do qual eu sou o principal, dos quais eu sou o principal. Quando nós percebemos toda a didática e a pregação do apóstolo Paulo, não só na primeira carta a Timóteo, mas dentre outras cartas do Novo Testamento, nós observamos que o intuito de Paulo sempre foi a pessoa de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala aos irmãos em Corinto que quando ele estava pregando na região, ele não quis saber nada entre eles que não fosse Cristo e este crucificado. A beleza da pessoa de Cristo, a graça, o poder, a majestade e os ofícios de Cristo deveriam ser enaltecidos como ferramentas, como meios pelos quais Deus quis manifestar a sua graça em Cristo Jesus, para salvar, para trazer a verdade e para estabelecer o seu reino. Hoje nós iremos tratar de forma temática um tema, claro, de forma temática o tema. Nós vamos tratar de forma temática aquilo que nos foi passado pelo nosso querido Luciano Vieira sobre os ofícios de Cristo Jesus. Cristo Jesus, na teologia, nós conhecemos dentro do escopo da teologia, da cristologia bíblica, Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o nosso profeta, Cristo é o nosso sacerdote e Cristo Jesus é o nosso rei. Essa missão, esses ofícios de Cristo foram estabelecidos na eternidade. No pacto da eternidade, a missão de Cristo e todos os componentes para essa missão ser executada foram estabelecidos no pacto da eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, na mesa da Santíssima Trindade, estabeleceram, isso humanamente falando, irmãos, estabeleceram os papéis, os ofícios nessa missão de salvar o seu povo do pecado, do inferno e da ira do próprio Deus. E já entrando no assunto, nós entendemos na teologia que os ofícios de Cristo podem ser observados e elencados por vários teólogos como profeta. Como profeta, nós entendemos que no Antigo Testamento Deus deu pessoas para serem a boca de Deus, para falarem a palavra de Deus, para serem representantes da vontade de Deus falada para a nação de Israel especificamente, ou para qualquer outra nação daquela época. Então os profetas tinham a responsabilidade de trazer essa mensagem, de serem boca do Senhor. Por isso que diversas vezes, no Antigo Testamento, um verdadeiro profeta, ele nunca dizia eu acho, eu penso, ou eu decreto, ou eu determino, como nós escutamos essas inúmeras baboseiras que hoje nós ouvimos no mundo evangélico cristão. Mas a frase, a expressão contundente de todo verdadeiro profeta era: assim diz o Senhor. Ou seja, a palavra não é minha, a palavra vem dele. Ele que fala, ele que quer
expressar a vontade dele por esta palavra. Assim diz o Senhor. O profeta era um arauto, era um mensageiro, era um enviado de Deus com uma mensagem específica para uma pessoa, um povo, uma nação específica. Era a missão para que estes profetas compartilhassem a palavra do Senhor. Cristo Jesus é o verdadeiro profeta, porque além de trazer a palavra de Deus ao seu povo, através da pregação, através dos evangelhos que nós temos no Novo Testamento, ele não é simplesmente a pessoa que traz a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Por isso que na carta do Evangelho de João, capítulo 1, está escrito que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, esse Verbo, e João continua dizendo, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós, dentro da teologia e da perspectiva bíblica, afirmamos que Cristo é o profeta, esse ofício de profeta, ele tem um aspecto duplo, no sentido de trazer a mensagem de Deus, mas ele próprio ser a mensagem de Deus. De fato, Jesus Cristo, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esses 3 pontos, e fazendo alusão ao termo eu sou a verdade, o Senhor Jesus traz consigo toda a profecia, ou toda a perspectiva profética, as sombras do Antigo Testamento tendo seu cumprimento na pessoa dele, na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E de fato, meus irmãos, ele é o nosso profeta. Ele, por ofício eterno, ele é profeta das nações. Ele é o verdadeiro profeta. Há um texto que fala que os profetas duraram até João o Batista, verdadeiramente, mas no aspecto de encarnação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, primeiro ponto, Cristo é o nosso profeta. Ele nos trouxe a verdadeira palavra. Ele trouxe para o seu povo a mensagem de Deus. O último recado, a última mensagem, o último disparo, Deus enviou através de Cristo. Deus enviou na pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele é o verdadeiro profeta. Ele é o profeta, ele tem o ofício de profeta. Ele traz a mensagem e ele próprio é a mensagem encarnada do próprio Deus. É o Verbo que se fez carne. O segundo ofício de Cristo que nós conhecemos na teologia, nós acreditamos pela Bíblia que ele é o nosso sacerdote. No Antigo Testamento, sacerdote era um grupo de pessoas de uma linhagem, de uma tribo, que ofereciam sacrifícios diários a Deus para remissão de pecados, para cultuar a Deus, louvor e entre outros aspectos do Antigo Testamento. Quem já leu a carta aos Hebreus, do apóstolo desconhecido, ele trata especificamente no tocante a essa realidade que ele, o Senhor Jesus Cristo, que é o maior de todos os sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o único sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. E verdadeiramente, ele é o nosso sacerdote. Como diz Hebreus capítulo 7. O capítulo 7 de Hebreus trata especificamente dessa superioridade de Cristo como nosso sacerdote, como sumo sacerdote acima dos demais. Porque, como diz esta mesma carta em outros capítulos, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Então ele pode socorrer perfeitamente todos aqueles que se aproximam de Deus através dele. Ele é o nosso sacerdote, meus amados irmãos. Nós devemos entender e ter esse entendimento da intercessão que ele faz por nós. A Bíblia diz que ele vive eternamente para interceder pelos seus. Jesus Cristo como nosso sacerdote, ele fez um único sacrifício, o sacrifício eterno. Porque, como diz os costumes, a lei de Moisés, anualmente, se oferecia sacrifícios pelo pecado, e entre outros sacrifícios. Mas ele sendo o perfeito sumo sacerdote, e ele sendo o perfeito sacrifício, ele apresentou o sacrifício, ou seja, ele se apresentou como sacerdote, mas também como o próprio sacrifício.
Ele não precisou sacrificar ninguém, nenhum animal. Ele mesmo sacrificou a sua vida. Por isso, no Evangelho de João está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como sacerdote, Cristo Jesus executou o maior de todos os sacrifícios. Nos concedeu o maior de todos os benefícios. Ser para nós o sacrifício em nosso favor. E como sacerdote, ele nos purificou. E como diz a palavra de Deus, ele vive para interceder pelos seus. Porque ele é o perfeito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, meus irmãos, que beleza, que coisa gostosa, que algo impressionante. Nós temos essa convicção, essa certeza, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Esse ofício sacerdotal que ele tem, que apresentou um sacrifício, que era ele próprio, e consequentemente, tendo morrido em nosso lugar, tendo suportado a ira, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por isso nós fomos sarados, meus irmãos. Por isso o ofício sacerdotal de Cristo é eterno, porque ele efetivou um sacrifício eterno. Por isso, ele é o eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro ofício, ele é profeta. O segundo ofício, ele é sacerdote. E de forma preambular e rápida, ele é o nosso rei. Os três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Na teologia bíblica do Novo Testamento, ou a teologia do rei, nós encontramos isso nos três primeiros evangelhos, nos evangelhos sinópticos, onde nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando e proclamando que o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Ele é o nosso rei que governa e comanda céus e terra. Ele é o rei que determina todas as coisas. E esse rei que vai ao encontro dos seus súditos para chamá-los para debaixo do seu reinado. Ele proclama, dizendo, vinde a mim. Como rei, ele é aquele que conquista. Como rei, é aquele que domina os seus inimigos e os vence. Como rei, é ele que luta pelo seu povo nas batalhas. E foi o que ele fez. Porque, historicamente falando, um verdadeiro rei, ele se apresenta na frente da batalha para representar o seu povo. Um verdadeiro rei. E Cristo lutou pelo seu reinado quando ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele lutou pelo seu reinado para estabelecer o seu reino, para estabelecer também aqueles que participarão desse reinado, ou seja, os seus súditos, que foram comprados através do seu sacrifício, através da sua morte, através da sua vitória na cruz do Calvário. Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso profeta, ele é o nosso rei. Jesus Cristo é o rei da nossa vida, é o rei do nosso coração. Ele é o rei da sua vida, ele é o rei do seu coração. Cristo Jesus é o rei, o único rei. E no livro do Apocalipse está escrito, João disse que quando olhou para ele, com uma veste branca, e na sua coxa direita está escrito, este é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é rei, ele é rei. O Senhor Jesus Cristo é rei. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, Jesus é rei. De fato, eu estou falando com jovens que estudam, que leem a palavra e que de fato gostam muito de livros teológicos, não é verdade? Se não gosta, por favor, vamos começar a estudar e a ler. Mas agora de forma mais prática, como isso afeta a minha vida como cristão, como jovem? Os ofícios de Cristo pertencem a Ele, de fato, verdadeiramente. Mas esses ofícios são compartilhados na nossa caminhada cristã. Entenda o que eu vou falar agora. Como profeta, ele trouxe a verdade de Deus. Nós fomos chamados pelo próprio Deus para que possamos também ser boca de Deus agora, nesse novo período que vivemos como novas criaturas em Cristo Jesus. De fato, ele é o profeta.
mas também nós somos profetas dessa mensagem. Não de recebermos uma nova mensagem, mas de pregarmos a velha mensagem. A mensagem de Cristo, a mensagem dos evangelhos, a mensagem que o Senhor Jesus proferiu. Não traremos e nem proclamaremos uma nova mensagem, mas seremos profetas, isso numa perspectiva do Novo Testamento, de proclamar a verdade escrita, a verdade que está na palavra de Deus, a verdade está no Evangelho de Cristo, a verdade que está inserida nos evangelhos. Por isso é que nós também temos que entender esse ministério. Agora me entenda, entre aspas, profético, não no teor do mundo ou da realidade neopentecostal, mas numa perspectiva bíblica de trazermos a mensagem de Cristo, a mensagem do Novo Testamento, a mensagem da palavra de Deus, a mensagem que salva, que cura, que liberta, que redime, que liberta o mais vil pecador das correntes de Satanás e das correntes do pecado. Como nosso Senhor, como nosso Cristo foi profeta, nós também precisamos ser profetas, proclamadores dessa verdade. Foi o que Judas falou na sua carta, quando ele disse que nós devemos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, em 1 Coríntios, quando ele falou que eu não queria saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque a mensagem de Cristo é a mensagem da profecia divina, da profecia neotestamentária, do Novo Testamento, onde proclamamos Cristo, anunciamos Cristo. Nós como jovens, aí eu também me incluo, né, irmãos? Nós como jovens, nós precisamos proclamar essa verdade. Nós precisamos profetizar essa verdade. Não é uma profecia que vem do meu coração, da minha mente, e numa realidade bem pentecostal, dizer, eu estou sentindo que Deus está me falando algo para dizer para você. Não é isso. Nós proclamaremos a verdade escrita. Nós proclamaremos a verdade bíblica, porque esta é a palavra profética para os dias de hoje. A Bíblia Sagrada é o anúncio de Deus, é a verbalização divina aos seres humanos, é o toque de recolher do arrependimento em meio à pandemia do pecado. É a mensagem de Cristo Jesus que pode curar, sarar uma realidade, uma geração que está escravizada pelo vírus chamado pecado. Nós não sararemos e nem tampouco veremos a salvação do Senhor nessa geração e naquelas pessoas que nos ouvem através de conselhos humanistas ou proclamações ditas como proféticas, mas sem um fundamento bíblico. Vidas serão libertas pelo poder da palavra. Vidas serão salvas pelo poder da palavra. Famílias serão restauradas pelo poder da palavra. Jovens serão santificados pelo poder da palavra. Jovens serão salvos pelo poder da palavra. A nossa mocidade, a nossa federação verá o poder de Deus nas nossas vidas se priorizarmos a mensagem profética de Cristo, que é a palavra de Deus. Segundo, Jesus Cristo é o nosso sacerdote, está pronto para interceder por nós. Ele é o sacerdote supremo segundo a ordem de Melquisedeque. Aplicação para as nossas vidas. Ele é o sumo sacerdote, ele nos concedeu o sacerdócio universal dos crentes. O que é o sacerdócio universal dos crentes? É o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, capítulo 9, se você analisar esses capítulos que tratam sobre buscar a Deus. Há um texto que fala que nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu, através do seu sangue, através da sua vida. E o autor aos Hebreus fala que nós devemos entrar na presença de Deus com ousadia, para nos aproximarmos do trono de graça e alcançarmos misericórdia. Aleluia! Estamos prontos
porque Cristo nos regenerou pela palavra profética, pela mensagem do verdadeiro profeta que é Cristo. Trouxe regeneração, trouxe justificação, trouxe a santificação objetiva e a santificação no tempo, que cada dia que passa nós somos santificados e conduzidos de glória em glória, de brilho em brilho, a mesma imagem de Cristo. E quando estamos nessa perspectiva de estarmos na presença de Deus, de estarmos diante do trono de Deus pelo sacrifício, pela vida e pela morte do Senhor, nós exercemos a nossa função de sacerdotes do Senhor. Ele é o supremo sacerdote, mas nós, povo de Deus, também somos sacerdotes do Senhor. Se Ele intercede por nós, nós, jovens, como sacerdotes do Senhor, vivenciando essa realidade bíblica do sacerdócio universal dos crentes, nós precisamos entender que precisamos orar pelo povo, orar pela nação, orar para que Deus manifeste a glória dele, orar de acordo com a Escritura Sagrada, orar para que Deus chame os seus eleitos através da pregação do Evangelho de Cristo. Nós precisamos orar, meus irmãos, porque é Ele que é o nosso representante, Ele é o sumo sacerdote, e Ele nos chama a sermos sacerdotes com Ele, para ministrarmos na vida de outras pessoas, a sentirmos compaixão pelo próximo. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que Ele se compadece do seu povo, Ele se compadece de nós, irmãos. E é dificílimo para mim entender como tem jovens, pessoas que não são movidas por compaixão, por empatia pelo necessitado, pelo perdido, por aquele que não conhece a Deus, por aquele que não conhece o Senhor Jesus ainda. Aqueles que são povo de Deus, nós não sabemos quem são os eleitos, por isso nós somos chamados a se compadecer por todos. Alguém pode até dizer, não, pastor, eu só vou me compadecer pelos eleitos, viu? Quem não é eleito, que vá para o inferno. Não é assim, meu querido. Não é assim. Lembram de Estevão, estava sendo apedrejado por pregar a verdade. Estevão, ele orou como o Senhor Jesus orou, dizendo, Pai, por favor, Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Nós somos chamados, irmãos, a se compadecer das pessoas, a orar por um mundo, por uma realidade que muitas vezes o único benefício que eles verão, a única misericórdia que eles presenciarão é essa agora, aqui nessa terra. Falta-nos compaixão e empatia para com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. George Whitefield foi pregador no século XVII da Inglaterra. Na sua biografia, alguns afirmavam que ele pregava diversas vezes chorando. Pensa, um britânico no século XVII pregar chorando é totalmente contracultural à época. Nos dias de hoje, quem já foi para uma realidade do norte, América, Reino Unido, Europa, o povo é extremamente distante de qualquer sentimento, qualquer sensação sentimental ou qualquer sensação mais próxima de compaixão. Eles não gostam que a gente fale isso, mas é a verdade. Mas imagine no século XVII, um pastor, George Whitefield, pregava chorando muitas vezes. E perguntaram para ele, Pastor George, por que o senhor às vezes prega chorando? Ele respondeu dizendo, as almas, elas que deveriam chorar pelas suas próprias vidas, porque ainda não conhecem o Senhor. Já que elas não fazem isso, eu faço por elas. Qual foi a última vez que você chorou dizendo, Deus salva vidas, Deus. Deus salva pessoas. Deus salva pessoas que possam estar próximas do Senhor. Deus salva. Deus salva. Deus chama o teu povo ao arrependimento. Chama, Senhor.
Revela Cristo, Senhor. Senhor Jesus, você pode orar, você fala assim, eu não sei pregar, pastor, mas você sabe chorar. Você sabe chorar. Como sacerdote, que o nosso Cristo foi sacerdote, você pode chorar em favor. Deus usa a vida do pastor da minha igreja para pregar e vidas serem convertidas, vidas serem salvas. O nosso Brasil, as nações não precisam tão somente ou simplesmente de adaptações políticas e ideológicas para qualquer lado. A nossa nação, as nações precisam de Cristo. Porque até algumas linhas de pensamento sociopolíticas, elas terão uma validade, meus irmãos. Elas terão uma certa validade, porque ela não alcança o coração do ser humano. Só quem alcança o coração e pode transformar verdadeiramente é o poder de Cristo Jesus. E nós, como sacerdotes do Senhor, nós precisamos se compadecer e orar pelo povo, orar pelas nações, orar pelo nosso vizinho, orar por aquele cara que é um xarope lá na faculdade contigo, ou aquele vizinho, ou qualquer pessoa. Nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Para que Deus tenha compaixão. Porque Ele teve compaixão de você. Ele teve misericórdia de você. E hoje você está me ouvindo, escutando. Não sei onde você está agora. Mas Ele teve compaixão de você. E você não vai ter compaixão do próximo? Ou você é muito racionalista e acha que não pode ter um momento de intercessão por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e você chorar, porque hoje nós estamos desfrutando das delícias de Cristo, e temos a percepção de que Ele é profeta, sacerdote e rei, porque Ele abriu o nosso entendimento, e aqueles que não veem ainda, e aqueles que não entendem ainda, chega de ficar trocando figurinha entre nós, quem sabe mais, quem sabe menos, quem leu mais, quem leu menos, criando debates intermináveis. É hora de colocarmos em prática aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu através de Cristo, e vivermos essa verdade e nos compadecermos das pessoas, como Cristo teve compaixão. Para finalizarmos, o nosso rei, o nosso profeta, o nosso sacerdote. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, e ele foi e é rei. E como rei, ele reina. E nós, como diz a palavra, reinaremos juntamente com ele. De forma prática, nós precisamos entender que nós pertencemos a um reinado. Nós pertencemos ao reinado de Cristo. Se eu pertenço a esse reinado, a minha conduta como súdito desse rei, desse reino, é diferente. O meu proceder é diferente, a minha vida é diferente. O meu pensar é diferente porque eu estou subordinado à influência do rei do seu reinado. Cristo Jesus não somente nos trouxe, nos conquistou das trevas para a luz, no sentido de trazer quem nós éramos e permanecermos quem nós éramos na atualidade. Não. De fato, se ele de fato ele nos buscou, nos tirou das trevas, ele também nos concedeu uma nova mentalidade, uma nova vida para que tenhamos um novo proceder dentro desse reinado. Porque o que adianta recebermos a naturalização, recebermos uma carta que nos concede a naturalização em qualquer país, se não aprendemos a viver nesse país, a termos a mesma língua, a termos o mesmo costume? Isso eu tenho visto muito, meus irmãos. Pessoas às vezes querem ir para outros países, mas não entendem a cultura, não entendem os costumes, e acontece como consequência o choque cultural. Porque elas não estão adaptadas, elas não se prepararam para essa nova cultura, esse novo país. Da mesma forma, o reino celestial, irmãos, o reino de Cristo, Ele é o Senhor, Ele conquistou, Ele venceu na cruz, Ele nos concedeu a vida eterna. E esses súditos, eles foram preparados para viver nesse reinado. Porque Ele nos deu uma nova vida, um novo pensamento, um novo coração, e esse novo coração, esse novo pensamento gira em torno da realidade do rei, do seu reinado. Por isso que quando chegarmos no céu, e eu concordo com John Piper naquele livro Deus é o Evangelho, quando ele fala que se porventura não cultivarmos uma vida com o Senhor aqui na terra, não amarmos o Senhor, não devotarmos a vida ao Senhor, o que faremos no céu? Não estamos vivendo a realidade aqui e agora, essa realidade
espiritual, essa realidade do reino espiritual de Cristo, quando esse reino se concretizar de forma espiritual tangível, aí você me entende, os filósofos, quando essa realidade se concretizar no tempo e no espaço, não será surpresa, porque já vivemos essa realidade. Já experimentamos essa realidade, como Paulo disse, para que experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós já experimentamos, irmão. Por isso não será algo novo. Para os súditos que pertencem a esse rei, eles reinarão com ele. Então, meus irmãos, como consequência dessa influência desse rei, os seus súditos que reinarão junto com ele terão o mesmo proceder, terão a mesma linguagem, terão os mesmos objetivos, terão o mesmo reino e darão glória somente ao único Rei verdadeiro, que é Jesus Cristo. De forma prática, o Senhor Jesus nos salvou para estarmos no seu reinado como súditos, para que quando efetivamente isso acontecer, na teologia nós chamamos do já e o ainda não, mas quando isso efetivamente acontecer, não vai ser tanta surpresa. Claro que nós ficaremos boquiabertos, mas o que é corruptível se revestirá de corruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então nós veremos o Senhor. E não será novidade, porque nós cultivamos aqui uma vida de devoção ao Senhor. Não será uma surpresa, será um reencontro. Que é isso, pastor? Um reencontro? Você nunca viu Jesus? Eu nunca vi, mas eu o conheço, porque ele me conhece. Jesus te conhece, Jesus é o seu rei, você é súdito desse reinado. Essa é a verdade bíblica, meus irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos. Jesus como nosso profeta, sacerdote e rei, de forma rápida e preambular, e também as aplicações práticas desses três ofícios na vida do cristão, para que possamos exercer piedosamente nessa caminhada cristã, nossa missão como servos de Deus. Que Deus tenha compaixão de nós e que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Oremos, Pai, comunica a tua verdade. Os ofícios, o ofício do Senhor, os ofícios de profeta, sacerdote e rei que o Senhor exerceu e que pertencem a Ti. O Senhor compartilha um pouco conosco para a nossa caminhada, para sermos esses profetas que proclamam a verdade, sacerdotes que ministram sobre o povo e também súditos desse rei, que um dia reinaremos contigo. Que o Senhor nos convida a vivermos essa realidade aqui e agora. Pai, abençoa a vida de cada jovem, que eles possam vivenciar essa verdade bíblica em seus corações, em suas mentes, para que sejam encharcados dessa santa verdade e possam banhar a sua alma e a sua vida no texto sagrado, para que possam ser usados nas mãos do Senhor. Guarda e abençoa cada vida, Pai. É minha oração que faço a Ti, no santo nome de Jesus. Amém.